Bem-vindo ao Divã, uma catarse menos um trauma na sua vida. Eu queria falar sobre uma experiência que eu tive com 10 gramas de cogumelo. É uma taxa bem alta de cogumelo. Cogumelos desidratados que tem bastante concentração de psilocibina, né? Tem mais no chapéu do que na base a concentração de psilocibina. Então vamos lá, eu escrevi porque provavelmente eu iria perder algum traço importante da experiência, porque eu tenho um problema gigantesco de memória, por mais que a psilocibina ajude muito a aumentar o hipocampo e ajudar na memória, eu ainda assim tenho graves problemas de atenção por uso indevido de álcool durante a adolescência e a fase adulta, jovem adulta no caso. E provavelmente se eu tiver TDAH e não diagnosticado, ainda assim o cogumelo não resolveria os meus problemas. Tá, vai. Eu tive a experiência mais maluca da minha vida com 10 gramas de cogumelo mágico. Foi tipo um evangelho, ou seja, uma revelação para um psiconauta, uma inspiração das musas. Os psicodélicos, eles interrompem o funcionamento de algumas áreas cerebrais que suprimem a percepção. Ele basicamente retira o filtro que intercepta a maioria dos estímulos que nos chegam. E por isso vemos coisas que não vemos normalmente e melhora a visão, a audição e etc. Tem uma sintonização sensorial e uma conectividade neural que desativa momentaneamente a rede de modo padrão, Default Network Mode, né? As moléculas de psilocibina, quando são metabolizadas em psilocina, têm uma estrutura molecular parecida com as estruturas moleculares da serotonina, e por isso elas se ligam por afinidade química. Também anotei porque teria algumas partes exteriores à reflexão. Como que eu posso é um agregado para reflexão. Seria tipo assim, tem a minha reflexão pessoal subjetiva e tal. Aí eu iria estudar um pouquinho mais do que eu já estudei durante todos esses anos. E aí eu agregaria a própria reflexão. Então essas partes científicas foram dadas um pouco anterior a essa experiência em si, porque eu já falei no outro podcast, e um pouco posterior porque tem algo novo que eu estudei a mais. Tá, continuando. É como se fosse bilhões de chaves ou pendrives conectando com um mundo subjetivo que não se pode tocar. Você não pode tocar num pensamento, ele é impalpável, de certa forma intangível. Tangir, né? Também do toque. Então, esse processo descritivo da linguagem, ele inferioriza a verdade da experiência interna. É um paradoxo, porque ao mesmo tempo que a gente precisa dessas bases linguísticas para descrever certas coisas, elas não são fundamentalmente verdadeiras, porque é a forma como a gente consegue conceber uma descrição, ou seja, a descrição é uma coisa que você ainda tem que conceber no potencial. Por exemplo, o Alan Watts, ele tem um vídeo que ele tá explicando, eu acho que ele fazia um programa na TV, não sei. Ele começa a desenhar uma linha sinuosa toda torta, e ele fala: como que você descreveria isso numa rádio para alguém que não tá vendo isso aqui? Seria difícil, se não impossível. Então ele pega um quadrado com umas partes de ferro, umas partes metálicas, com linhas, com linhas na horizontal e na vertical formando quadradinhos. Então ele pega e fala: se a gente enumerar aqui cada quadradinho, outra pessoa
conseguiria fazer o mesmo processo. E a gente faz um pouco isso com a realidade. A gente decompõe, a gente retira partezinhas da realidade para a gente poder compreender. Só que nisso a gente acaba se enganando e se ludibriando, achando que a nossa decomposição, a nossa repartição de pequenas partes da realidade é a própria realidade. Só que aí ele dá um exemplo que eu não gostei, que acaba soando mais relativista. Eu não sei se o Alan Watts é relativista, porque eu nunca me aprofundei totalmente no que ele fala exatamente. Eu nunca li um livro dele. Eu já vi vários vídeos dele bem antigamente. É nesse sentido, porque como as nossas experiências são uma coisa, é refém do mundo simbólico, elas são bem diferentes, por mais que a base material para cada mundo simbólico seja parecida, para você interiorizar aquilo que será as ferramentas, é, entre aspas, mitológica do que forma você, a sua identidade e as suas crenças, né? Então, a serotonina é um neurotransmissor que pertence à classe das triptaminas, que são compostos derivados do aminoácido triptofano e desempenham um papel crucial em várias funções no corpo, incluindo a regulação do humor, o sono, apetite e comportamento. Mas os receptores de serotonina não são triptaminas, mas estão relacionados a elas. Então perceba a diferença. Receptores de serotonina que irão receber a serotonina. A serotonina é diferente, ela é um neurotransmissor. Então não é só na macrocomunicação, no caso, na macro em relação aos neurotransmissores, que existe emissor e receptor. Existe também no micro. Micrometros, no caso, talvez, né? Cadê? Existem vários tipos de receptores de serotonina, conhecido como 5-HT, 5-hidroxitriptofano, tem o 5-HT1, 5-HT2, etc., que são responsáveis por mediar os efeitos da serotonina no sistema nervoso. Peraí. Bom, enquanto as triptaminas referem-se às moléculas que incluem a serotonina, os receptores de serotonina são as estruturas que recebem e respondem a esse neurotransmissor. Ela desencadeia uma série de reações dentro da célula que influencia diversas funções fisiológicas que respondem aos sinais de serotonina. Agora uma parte matemática, tá? Eu vou falar do limite de Borel, mas ele não tem necessariamente a ver com o que vai se seguir. O limite de Borel é 10 elevado a 50. É o número de 10 seguido de 18 sequências de 3 zeros, ou seja, é 00,000, entendeu? Ou 1 seguido de 50 zeros, ou seja, é meio Google. O Google é 10 elevado a 100. Aí tem vários, né? A tetração, na matemática tem números que tende ao infinito, né? Então é muito gigantesco. Não dá para mensurar alguns números, ou seja, matemática que tem coisas imensuráveis. O DNA, ele tem 6 micrometros. É 1 centímetro. 1 centímetro equivale a 10.000 micrometros. 6 micrometros equivale a 0,0006 e 6 centímetros equivale a 60.000. Então, tá entendendo? Ou seja, 1 centímetro equivale a 10.000 metros. 1 nanômetro, se eu não me engano, é 1 bilionésimo de 1 metro. Ou seja, você vai precisar de 1 bilhão de nanômetros para formar 1 centímetro. Deixa eu ver se isso tá correto ou eu tô falando merda. Quer dizer, eu confundi, na verdade, né? É porque 1 metro é literalmente 1 bilhão de nanômetros. É isso. Eu fui burro agora. 1 centímetro seria 10 milhões de nanômetros. Tá, voltando, né? Ai, meu Deus, peraí. Deixa eu beber água. Mas se você for ver,
Tem pesquisas que mostram que o DNA ele condensa 2 metros. Se você for esticar o DNA, ele tem 2 metros. Então isso aqui tá condensado num negócio pequenininho. E tipo assim, parece ao meu ver que somando todos os fatores astrofísicos, geológicos, químicos, atmosféricos, para ir culminar na astrobiologia ou na bioquímica celular e condensar instruções para formar trilhões de células. Não, trilhões de trilhões talvez seja exagero. Tipo, em média, parece que o ser humano tem 69 a 70 trilhões de células, micro-organismos, fungos e tudo mais. Mas indivíduos variam, né? Pode ter indivíduo com 100 trilhões é, de células organizadas, que me parece romper várias vezes o limite do que é considerado probabilisticamente possível. Então pensa, um dia você foi um pequeno espermatozoide que entrou em contato com o óvulo e começou os processos, o zigoto e a embriologia como tal. Você começou a se formar. E daí, num determinado momento, você tem 70 trilhões de células. Tipo, depois de alguns anos que você evoluiu e fez tudo o que tinha que fazer. Caraca, isso não é mágico? Isso, tipo assim, em que momento você pensa, tá, tem o DNA, mas como que a forma material dele já tem uma forma? E como que essa forma consegue criar meios para condensar mais formas e ter uma forma total agrupada. Então você não é um indivíduo, você é um agrupado, você agrupa trilhões de trilhões não, porra, trilhões de organismos, micro-organismos. Você é a fusão de tudo isso. Tá, depois de quase 13 minutos de introdução, vamos lá para explicar para o relato. Bom, quando eu acordei, após ter ingerido, né, pareceu que eu estava investigando. Depois que tava quase acabando o efeito, durou muito tempo, tipo, é, a noite toda até de manhãzinha, até quase 10 horas. Tipo, eu acho que eu fui tomar lá pras 1 hora, por aí, eu vou ver certinho. Quando eu acordei, pareceu que eu estava investigando a cena de um crime que eu participei como vítima e como criminoso. Eu comi muito cogumelo, tipo, muito. Tinha comprado em 10 de abril e chegou terça. E eu peguei quarta e tomei no sábado, quando que eu folguei, no caso, né? Então vamos lá, peraí. Ou seja, era 30 de abril, foi pra maio. Eu peguei terça, que foi dia 6, e consumi dia 10, que foi sábado. Voltando, né? Eu não sei se eu tinha falado que um Google é 10 elevado a 100, só queria deixar isso. Então, nesse dia, o meu pai, de manhã, ele falou que ia beber, que, sei lá, tava estressado e queria beber. Hum. Ah, tá. E quando eu cheguei, ele tava bebendo, né? Tá. E esse dia eu fiquei muito aflito, querendo ter essa experiência, aquela experiência maluca de ver basicamente a minha forma verdadeira. Então, quando eu cheguei, eles ficaram até. O meu pai ficou sozinho até quase 2 da manhã. Não, até 1 e pouca da manhã. Deixa eu ver que horas que eu mandei a mensagem. Até 2 horas da manhã. Eu fui consumir mais ou menos essa hora. Tipo assim, foi. Cadê? Foi quase 2h30 que eu consumi. Que eu ainda. Nossa, foi muito doido. E foi bom
isso ter ocorrido que no outro dia eu consegui jogar a culpa na bebida sem dizer que eu bebi nada. Então eu não cheguei a mentir, eu só omiti a verdade, que é um meio termo. Não fui honesto, mas também não fui desonesto. Quer dizer, fui um pouco desonesto, mas não fui desonesto no sentido de mentir ativamente. Eu só deixei que eles criassem a história que o ego deles achassem mais cabível. Então eu me eximi de revelar a verdade ou revelar mentira, ou falar uma mentira. Acabou que eu comi as 10 gramas, eu já estava com ânsia de vômito desde cedo, mas só saía o ácido estomacal como refluxo esporadicamente, algumas vezes, raramente na verdade, como refluxo, e eu não vomitei até então. Eu cheguei em casa e curti um pouco trocar ideia com o meu tio, que me colocou no emprego que eu estou agora, né? É, que eu tinha saído de um para entrar no outro e tinha saído desse outro para entrar nesse, que ao meu ver é definitivo, mas eu ainda não passei na experiência, então não tem como saber. É uma faculdade que dá bolsa de estudos para quem trabalha lá, então é benéfico para mim. E eu comprei o Kogu para comemorar subjetivamente. Deu R$ 149 com a entrega do correio, né? O que foi barato, considerando que das primeiras vezes eu gastei mais de R$ 200 em 5 ou 6 gramas, tá ligado? E ainda tive que pedir pra Uber Moto enviar. E não era tão forte, ao meu ver, não era tão forte a experiência como foi agora. Talvez por causa da diferença de dose. Ah, sai do WhatsApp. Meu Deus. Tá, aí começou. Eu tranquei a porta onde dormia eu e o meu irmão, porque eu não queria que meu pai ou a minha madrasta visse como eu estaria, que eu estaria bem sensível. E como todo mundo tem preconceito contra qualquer tipo de droga, menos fármacos, café, cigarro, álcool, que são coisas que degradam a mente de certa forma. Alguns fármacos fodem literalmente a sua circuitaria cerebral. Então, né? Eu acho que a minha mãe é meio que vítima disso, então eu fico meio puto com o uso disso, por mais que eu fiz o uso abusivo de substâncias antialérgicas, antidepressivo com bebida. Então, eu sou uma parte do problema que eu tento combater. Se você for estudar alguns antidepressivos tarja preta, acabam diminuindo bastante o hipocampo. Tipo, se eu não me engano, tem alguns antialérgicos que ele te dá muita propensão a ter. Alguns antidepressivos também que te dá propensão a ter Alzheimer, até algum prejuízo muito sério da memória, da atenção e tal. Então é bom dosar exatamente qual é o seu propósito e se aquilo vale realmente a pena. Bom, e mais ou menos em 10 minutos eu comecei a sentir o efeito. A realidade ela se dobrava em formas geométricas, dançando em distorção. E eu me perguntava por que meus olhos ignorantes não podiam ver aquilo em meu estado normal, pois aquilo era parte da realidade. A minha realidade subjetiva é parte da realidade. Mesmo que pareça uma alucinação, a alucinação só existe porque a realidade permite como sendo parte dela e da vida subjetiva do sujeito. Era como ver átomos, o pano de fundo da realidade e da experiência sensorial. É como. Eu sei que isso soa psicologista, mas não necessariamente é, mas parece. Ao meu ver, isso parece mais pitagórico, parece mais falar que números é arqué do que falar uma tese psicologista, que fala que a psicologia está no pano de fundo da realidade, um idealismo alemão, né? Cadê? Aí eu coloquei um audiobook, é, Dhammapada, Dhammapada, que é do budismo, completo o nome.
É Dhammapada. Depois sons da natureza para meditação e por fim a Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, que é Bhagavad Gita é, porque parece isso, né? Bhgavada. Não, D, só D, não tem um A. Aí depois de I-T-A. E se eu não me engano, esse I, ele tem aquele, aquele tracinho, o hífen em cima, em vez do pontinho. Até que eu comecei a me sentir muito mal por ele falar de morte e eu sentir que aquilo era completamente falso, pois eu estava numa camada externa do que eu estava escutando. É como, tipo assim, imagina que você tá escutando as coisas, escutando alguém falar, e por um momento aquilo abafa. Você entrou dentro de si mesmo e o mundo começou a ficar abafado, como se você ficasse um pouco surdo, entre aspas. Tipo assim, já que me voltei pra camada interior, né, nesse caso. Parecia alguém do mal querendo conversar comigo e eu não aceitei. Então eu tirei o fone e comecei a ver trilhões e trilhões de artes que as minhas células produziam quando elas se dividiam e se dissolviam no ambiente. Tipo assim, eu não literalmente vi minhas células dividindo. Isso aí eu supus. É tipo como se fosse uma inferência subjetiva do que aconteceu com você, que se torna verdadeira para você, baseado no seu mundo simbólico e seu, como é que é? Junção de crenças, sistema de crenças. E basicamente era tipo uma mandala quântica. Eu sei que esse termo tá. Ai, você usa quântica pra tudo. Os físicos teóricos quânticos de verdade que fazem cálculos ficam putos. Meu Deus, ele usou espiritualidade física quântica. Eu sei que tá errado, que parece errado, que sou errado. Mas de certa forma, a decoerência quântica ela impede que fenômenos quânticos aconteçam na física teórica. Não, na física clássica, na verdade. Na física mecânica. E eu sei que isso impede, tá? Mas, de certa forma, tem alguns estudos que falam da entropia do cérebro e da. E você consegue correlacionar com a superposição quântica de você conseguir experienciar vários estados simultaneamente de si mesmo. Então eu escrevi assim, ó. Eu sei que esse termo pode ser demasiadamente impreciso e parecer místico, mas é que eu tô tentando abaixar a experiência a algo mais palpável e deglutível. Foi algo além de artes estáticas, foi arte em movimento. E na real, eu sei que até a física quântica é algo muito difícil de explicar. E só que essa própria experiência é muito mais difícil de explicar, porque não tem meios. Por exemplo, tem uma convergência. A mecânica quântica dá para você fazer certos cálculos e uma outra mente vai observar aquilo e vai acabar compreendendo minimamente. Mas se eu digo para você, eu não consigo nem abaixar, inferiorizar a experiência ao nível da linguagem para você começar a compreender. Existem oscilações muito gigantescas. Então, em um momento da vida você percebe, você ouve uma frase, você pensa alguma coisa, ou você experiencia um sentimento de uma forma específica, e alguém vai te dizer alguma coisa que você vai experienciar e rebater de uma outra forma que não é o que o emissor gostaria. Então, e então o meu ego ele despersonalizava. Enquanto eu pensava no enterro do meu tio, como se eu fosse o meu tio. Eu me lembro que ele tinha algodão tampando o nariz e
eu respirei com mais força. Então, basicamente, esse enterro eu fui quando eu tinha 7 anos. Então, eu fui bem criancinha. Isso mudou totalmente a minha experiência e minha forma de ver a vida. Não conscientemente, mas inconscientemente. Talvez nesse momento eu consegui resgatar o que eu pensava quando eu era criança. Sabe aquele lance de neuroplasticidade? Quando você é criança, você consegue experienciar a vida de uma forma. Todo mundo percebe que a criança parece meio chapada, meio bêbada. Ela é bem diferente, ela tem criatividade, ela faz isso e aquilo. Então é como se eu conseguisse retornar a esse estado. Porque dizem, se você quer aprender a tocar piano, depois de uma certa idade, você vai ter uma dificuldade imensa. E provavelmente você nunca vai ser um pianista excelente. Aquele bom mesmo. Porque você teria que começar antes. Meio que é como se os seus neurônios, eles focassem em uma coisa só. Então eles se estendem a aquela determinada atividade. Então fica muito mais difícil depois, porque é como se os seus neurônios estivessem enraizados em vários âmbitos. Então, você não consegue focar naquela coisa em específico, entende? É meio que isso. Eu entrei partes de mim, em compartimentos evolutivos e filogenéticos. Meio que eu podia ouvir conversas. Era uma misórdia. Uma misórdia do ego. Misórdia é uma palavra que é para conversas confusas, tá? Quer dizer, não é necessariamente para conversa, mas é como se fosse uma mistura desordenada e confusa de coisas variadas. Sabe? Uma confusão, uma bagunça. É um fato que gera conflito. É como se fosse conversas soltas, sabe? Tipo assim, sabe quando você tá de carro, sei lá, você pegou um Uber, você tá num ônibus e você passa e tem duas pessoas conversando e você passa e aquelas vidas já nem importa pra você necessariamente, por mais que o todo tenha impacto em você, existe um ecossistema invisível que é um efeito dominó que acaba ocasionando em algumas determinadas ações suas, mas tipo assim, você tá passando e tem duas pessoas conversando e tal, e você ouve uma parte da conversa. Mas nesse caso, eu podia ouvir bastante da conversa, né? Cadê? É, é como conversas soltas que eu podia trocar, como se fosse trocar de canal. E se eu entrasse em outras partes de mim, já que eu era infinito por dentro, imagina, tá? Eu esqueci de falar uma parte importante dos cálculos lá, né? Na parte dos cálculos. Supondo que você tem 100 trilhões de organismos, micro-organismos, organismos não, que organismos é grande, né? Micro-organismos dentro de você. Suponha que você é alto ou gordão, sei lá, foda-se. E fazendo um cálculo, se você expandir tudo dentro do seu corpo, dá 180 trilhões de metros. Tipo, um ano-luz é 9,5 ou 9,4, tem um número mais exato, de... É tipo, o quanto em um ano a velocidade da luz, o quanto a velocidade da luz percorre no vácuo durante um ano, que dá 9,4 trilhões de metros. Isso dá... calma aí. O DNA comprimento total do DNA seria de aproximadamente 280 trilhões de metros. Caralho, isso dá bastante vezes o... E a galáxia, ela tem quantos? Que equivale a cerca de 0,000296% do tamanho da galáxia. Então você que é uma pessoa pequena, você tem um mundo inteiro em você. Um universo inteiro condensado, como se várias partezinhas aleatórias de cada parte do universo juntasse do nada em você.
Não, eu sei que não é do nada, tá? Eu só tô falando por força de expressão. E montar se você quer um quebra-cabeça irresolúvel. Então isso é muito maluco de se pensar. Então imagina, você tá viajando dentro de você mesmo, como se você fosse um outro. E você porque a, de certa forma você é um outro. As suas células, elas de modo emergente, elas geram você, a percepção de ser você, mas não é como se elas quisessem, tá? Você é um componente estranho dentro de si mesmo. Seu corpo pode ter uma vontade e você ter outra. E tudo bem, a realidade é uma lógica para consistente, algumas vezes. E sem o princípio de explosão. Tá, voltando. Então é como se, você viaja para uma parte do mundo. Você conhece alguns seres, você conversa com alguns seres, você pega uma parte de um DNA específico. Eu sei que esse mundo que a gente é meio holográfico, porque uma parte replica uma outra parte. Todas as partes têm um pouco de uma parte central. Então, se você destrói uma célula, como um holograma, você destrói um bit, ela consegue se reconstruir. E é uma dança entre o equilíbrio e desequilíbrio. Eu não lembro se essa parte era eu experimentando em estado de vigília ou eu estava inconsciente. Teve uma hora que eu dormi e nem percebi. Eu não sei se eu dormi ou se eu tive uma meditação tão profunda que pareceu que eu dormi. Eu acho que quando eu estava no sonho, talvez um sonho, eu ouvi conversas entre traficantes, eu acho, que eram pessoas muito maldosas. E eu pensava comigo mesmo que aquilo era uma peripécia e arapuca do ego. O ego porque era como você fica hipersensível a estímulos emocionais, você fica muito mal de escutar qualquer pessoa, tipo, não importa. Você pode odiar uma pessoa. Imagina alguém maltratando ela. Você sente como se você estivesse sendo maltratado daquela forma. Então era muito ruim. Era a coisa mais horrível do mundo. Já que eu nunca ouvi algo daquele tipo. Na verdade, eu já ouvi sim. Eu já ouvi coisas piores. Eu já falei coisas piores. Mas naquele momento você se torna outro, sei lá. Nós ficamos hipersensíveis aos próprios sentimentos nossos e dos outros, né? Me pareceu agora, refletindo, aquele filme do Todo-Poderoso que tem o Jim Carrey e o Morgan Freeman. Eu podia sondar o que outras pessoas no mundo falavam apenas em auscultar meu próprio interior. Nesse momento, eu fui um canal aberto para a noosfera. A nous vem do grego, que é espírito ou pensamento, e esfera é a esfera do pensamento, então, entendeu? Eu também sou uma pessoa horrível, tá? Eu já fiz piada com matar barata com Baygon ser a mesma coisa que matar um judeu. E no momento pareceu engraçado. Hoje em dia não. Então você não pode necessariamente julgar as pessoas. Tipo assim, pra pensar. Às vezes você fala, nessa situação eu não faria isso. Às vezes você faria e você não sabe porque você não tem autoconhecimento suficiente. Eu tive uma treta com. Não uma treta, porque foi uma treta unilateral. Meu irmão, que eu não tenho mais contato atualmente, ele falou: Ah, você é um verme, você fez isso e aquilo pelo WhatsApp. Eu não respondi, eu não quis manter essa luta entre egos. Então eu só bloqueei ele, nunca mais falei, tá bom. Aí você pensa: Ah, você é uma criança, você fez isso e aquilo. Tá bom, fica com o seu pensamento, é livre, é seu, tudo bem. É isso. Aí você pode falar: Nossa, você é um nazista, você falou isso. Olha como você é filha da puta. Tá bom, eu sou filha da puta, mas você também é. Você ainda só não percebeu. Você não conheceu as sombras dentro do seu inconsciente. Você não deu consciência e luz o suficiente para essas sombras para você perceber que você também é
ruim. Você é interconectado com coisas ruins. Você é parte da humanidade e a humanidade não é inteiramente boa. Então, em um momento, você podia fazer uma piada muito mais pesada que a minha, ou você podia concluir uma ação mais cruel. Ou, no caso, meu irmão que tinha falado: Nossa, eu te amo, nossa, você é meu melhor irmão. E no outro dia, porque eu fiz determinadas conjuntos de ações consecutivas dentro de um espaço, de um tempo, onde eu só poderia fazer aquilo. Eu, a- Quer dizer, eu teria a possibilidade de fazer diferente, mas como as possibilidades convergem entre a teoria dos jogos, é, entre machucar e ser machucado, então estreitou o caminho das minhas possibilidades. Eu vou fazer aquilo que a minha biologia me adequou a fazer. Por mais que eu não seja refém totalmente à minha biologia, eu possa transcender um pouco da minha biologia, inclusive sendo uma pessoa assexual, grey A, que está entre a alossexualidade, que seria a heterossexualidade, né? Então eu não sinto tanta atração sexual por pessoas, nem por mulher, nem por homem. Em alguns casos específicos, sim, e tipo assim, eu sinto. Eu fugi totalmente do tema, nem sei que tema que era. Então, voltando. Você pode falar pra uma pessoa: Nossa, eu te amo de todo o coração, você é a melhor coisa. Aí a pessoa faz uma ação que você não gosta, você reage reativamente. Porque você não amava a pessoa a priori. Você não amava, você amava o que ela fez em determinadas circunstâncias, mas você não amava as circunstâncias que a constituem. Então você é um amor pessoal, um amor que é em detrimento, você ama uma pessoa em detrimento de amar outras pessoas. E nesse momento eu comecei a viver outras vidas, sabe, experiência de quase morte, que a pessoa começa a ir para outros lugares. Eu meio que vivi isso na medida do possível, no meu mundo interno. Eu vivi outras vidas e eu basicamente esquecia de que eu existia nessa vida. E às vezes eu me voltava a cabeça e lembrava que eu preciso voltar a esta vida aqui, porque eu prometi pro meu melhor amigo que eu não iria me matar e nem morrer. Eu percebi que a vida é dinâmica no plural, não no singular. Eu senti como se meu braço pudesse sentir o mundo sem que ele precisasse enviar sinais ao meu cérebro, exatamente como a coluna dorsal faz quando quando você pega em alguma coisa quente, ela tira o seu braço sem precisar enviar sinal para o seu cérebro. E basicamente, como o seu corpo ele não tem interneurônios, os interneurônios estão alocados no sistema nervoso central. Então, eles só têm neurônios sensoriais ou motores para mover ou enviar sinais para o cérebro, e o cérebro é o que conecta tudo isso. Aquele tem um problema do bidding também, que é outra coisa da neurociência que eu não vou me alongar aqui. Ele podia sentir, é como se ele pudesse sentir a realidade de modo autônomo, e nisso eu senti meu corpo tendo pequenos orgasmos sem envolver a minha parte genital. Eu tinha abraçado o caos e sabia que iria dar de cara com uma bad trip, igual das últimas 4 vezes que eu usei o cogumelo. Das 3 últimas vezes antes dessa, né? Nesse caso. Minha imunidade tende a baixar no dia posterior ao uso da psilocibina. É algo que eu percebi nessas 2 últimas. Peraí. Então, parecia que a minha mente ela expandiu de todas as formas possíveis, ela cresceu de tamanho, como se fosse uma árvore. E quando meu corpo foi se fragmentando, eu perdi a noção da divisão entre eu e não eu. Ou seja, aquilo que me constitui como ser e aquilo que é diferente de mim. Ah, puta que pariu, esses cachorros filhas da puta. Eles não têm consciência de que estão atrapalhando, né? Que pena. Meu celular tá 11%.
Cada parte do meu cérebro conseguia pensar em múltiplas coisas diferentes como se fossem individuais. Tem, sei lá, córtex pré-frontal, occipital, lobo parietal, temporal, a puta que pariu, todos, de encéfalo. Tem até uma parte que eu esqueci eu nunca tinha ouvido falar. Ah, se chama claustro. Depois você pesquisa se você quiser saber. Eu tive acesso a toda a maldade do mundo. Eita. Eu vi a minha família se decepcionando comigo por estar usando drogas, mas eles também usam. Só que o que diferencia é que elas são socialmente aceitas e destroem o cérebro, e a minha são socialmente não aceitas, né? E melhoram o cérebro, o funcionamento cerebral. Teve uma hora que eu pensei no anime Serial Experiment Lain quando eu acordei, né? Porque eu dormi e acordei várias vezes, mas eu vou chegar lá. Que eu tinha revisto alguns dias atrás, eu já tinha visto. Se você olhar o meu podcast, meu segundo podcast na, no Negativity Role Fluorita, a playlist Meus Podcasts, vai ter o segundo podcast, onde tem um desenho da Botan, do Yu Yu Hakusho. Eu falo sobre consciência pós-ter... Não, eu tava assistindo ainda Serial Experiments Lain. Eu acho que eu tava naquela parte... Na penúltima parte, acho. Antes do episódio 12, antes do episódio 13. No episódio 11, talvez. Então eu entrei na Wired ou Matrix e vivi um looping de levantar e ter medo que me vissem daquela forma. Ah, tá, lembrei. Teve uma hora que eu quis deixar de ficar vivendo aquelas vidas. Então meio que pra não submergir em mim mesmo, eu fui sair. Só que quando eu saí, eu abri a porta, o quarto, a luz do quarto do meu pai e da minha madrasta tava aceso. Então eu voltei correndo com medo. Eu abri a porta quando eu acordei e a luz. Isso. Eu acabei de falar. Mas eles não estavam em casa. E eu percebi isso. Percebi depois de um tempo, né? Porque eu fiquei receoso. Eu tava tão agredido por mim mesmo toda a minha família falando, nossa, ele é um perdido, ele é sei lá o que. E, e é um drogado, como se eu fosse um usuário de crack. Então eu fiquei. Minha mente é. As drogas, ela potencializa o que você é. Algumas, né? No caso, o crack ou a cocaína, ela diminui o seu cérebro, o seu sistema de recompensa, fode tudo, igual um antidepressivo. Mas no caso, é boa, mas eles não têm consciência disso. Mas ele mesmo disse que iria acordar de manhã para trabalhar. Ele disse quando estava bêbado. Mas não conseguiu porque bebeu muito isso. Eu acordei e eu sentia que cada vez que eu acordava, a realidade se alterava de modo quase imperceptível, mas eu podia perceber, como se fosse outro multiverso. Eu superei o medo de ver o meu pai e minha madrasta, e quando fui lá, eles estavam, eles não estavam, e eu assustei. Fui chamar o meu irmão e ele não acordava de jeito nenhum. Eu acho que eu voltei a dormir, e eu acordei e vomitei coisas pretas. No caso, eu acho que eu tive uma intoxicação. Inclusive numa carta que eu tinha escrito assumindo a responsabilidade de caso eu me matasse sem querer, pelo efeito. Então, você vê que o negócio não é 100% bom. Se você não tiver preparado, não vai. Eu fiz individualmente porque eu sou imprudente, tá? Eu vomitei na Bíblia e que eu tinha colocado do meu lado. E no meu livro do Nietzsche, Assim Falou Zaratustra, eu vomitei nos dois. Eu consegui limpar o do Nietzsche e passar um perfume nele e tentei limpar a Bíblia. Não consegui porque tinha uma parte vomitada entre as páginas. Mas eu tinha alguns pedaços de vômito. Tinha uns pedaços de vômitos na página, aí eu tive que jogar fora. Um amigo meu vai me dar a Bíblia. Eu preciso dela porque tem vários livros que eu quero ler que tem referências à Bíblia, né? Por exemplo, Assim Falou Zaratustra, que é uma paródia da Bíblia.
que eu terminei, inclusive. Eu comecei final do ano passado e terminei faz, eu acho que mais de uma semana. E eu comecei outro, que é o Cosmos do Neil deGrasse Tyson. E eu não tô gostando porque ele é muito materialista. Ele não percebe que, tipo, cara, assume que é Deus e pronto. Para de falar que é o acaso. É uma confluência de acasos de 13,8 bilhões de anos. Como assim? Você visita um quarto por 70 anos. Você fala, nossa, arrumado, né? Foi o acaso, talvez, né? Aí você volta no outro dia e fala, foi o acaso, foi o acaso, foi o acaso. Só que isso a nível infinito, de dentro pra fora, o infinito interior e exterior. Tentei acordar o meu irmão e balançava o braço dele. E chamei incansavelmente e mordi o meu braço em 3 lugares, porque eu tava com raiva. Queria que ele chamasse a ambulância. E eu tentava ver um vídeo de review da Lei, da Esther, na mente, que é o nome do canal, mas a internet parou de pegar. Isso me deixava muito cabreirado. Eu falava, caraca, será que eu tô tendo alguma influência sobre a internet acabar? Isso é meio esquizofrênico, tá? Eu sei disso agora. Mas é uma experiência muito interessante de se ter, mesmo que não seja 100% verdadeira. Aí eu fui balançando ele e derrubei a coberta dele. Fui descobrindo ele pra ver se ele acordava. Ainda bem que ele não acordou. Alguma coisa muito boa fez ele não querer acordar, porque ia dar uma merda. E eu ia me foder. Se o João Pedro falasse, nossa, ele tava doidão, alguma coisa assim. Ixi, falei o nome do meu irmão. Eu sou burro. Foda-se. Eu derrubei a coberta que cobria meu irmão e eu confundia meu braço com a coberta. E eu derrubei em cima do meu vômito. Tava 3 cobertas vomitadas, parte do lençol, e eu voltei a dormir como se nada tivesse acontecido. E eu fui tomar banho depois que eu acordei. Quando eu tava me vestindo, meu pai me viu e eu pensei logo que ele tava pensando que eu era uma decepção. Ele atualmente ele tá falando que eu sou o orgulho da família. Então, né? Foi diferente. Que eu iria reparar e que ele iria reparar nas mordidas. Ia perceber na minha cara que eu tava brisado. Ai meu Deus, o idiota do meu irmão já começou com a putaria hiperfocada autística dele. Puta que pariu. Mas ele nem percebeu. Ele tava meio bêbado e me deu dinheiro pra comprar pão. E eu fui, achando que todo mundo já tava me julgando e sentindo o cheiro de vômito em mim. E o meu cabelo tava desgrenhado, desarrumado. E basicamente eu fiz um milagre. Eu arrumei tudo. Eu joguei as roupas pra lavar. Eu não consegui lavar porque eu apertava o botão, fazia tudo direitinho. E o bagulho não descia pra começar a lavar roupa. E eu limpei lá com cândida normal e de boa. Ai, tá porra, eu tomei um choque agora. Achando que todo mundo já tava me julgando, tá? O que não sentiram porque depois eu perguntei pro meu irmão se eu tava com cheiro de vômito e ele não sentiu. E agora me resta aprender mais com o que me foi ensinado sobre a morte e a vida. Quando a percepção do tempo deixa de existir, as coisas se tornam infinitas. E basicamente, isso de vida e morte. Cara, não tipo assim, você tem coisas pra organizar, pra arrumar, pra viver uma vida melhor. Mas não é tudo que você tem que arrumar. Deixa algumas coisas quebradas. Você não vai conseguir arrumar tudo. E é bom que tenha isso. Você se torna um quebra-cabeça para outras pessoas, para o ecossistema. Tipo assim, eu falava assim, eu quero tomar cogumelo pra encontrar Deus, pra parar de beber, parar de fumar, parar disso e aquilo. Cara, não tá no cogumelo a saída pra tua vida merda, cara. Você primeiro muda, se santifica, entre aspas, e depois não existe um santo pela metade, não existe um meio santo. Você vai subindo escadas de santidade, aí você encontra Deus.
ou você pertence a Deus? Primeiro você vira santo e depois as coisas vão mudando. Eu tô usando santo como uma metáfora, tá? Cara, vai vivendo a sua vida com seus vícios, com suas malignidades, com a sua iniquidade, com coisas ruins de você. Vai organizando o máximo que você pode, tá ligado? Alucinógenos não vão resolver a sua vida. Eles são uma boa experiência, são para você ver o que você tem e para arrumar. Às vezes você pode não conseguir. No panorama geral do universo, tudo bem, foda-se, tá ligado? Porque é meio que como você estivesse acumulando experiências para deidade, para Deus. Mesmo você sendo um ser humano frágil, existe algo dentro de você que é indestrutível e impessoal. Foi mais ou menos como se fosse a pintura de Michelangelo, a criação de Adão, onde eu sou Adão e Deus, eu não posso encostar na minha essência divina. É como se repelisse, sabe? Tem o Adão, o Deus vai tocar em Adão, mas eles não conseguem na pintura. Então, a criação de Adão dá para você interpretar tanto como foi a criação do próprio Adão, que criou Deus, o homem criou Deus, e a criação de Adão, a criação que Deus fez do Adão. E o meu ser foi uma parte disso, que é o Atman, que é indestrutível, imutável, observador por trás de tudo isso, acumulando essas experiências do qual Deus, com a sua eterna onisciência, não poderia saber. Quer dizer, ele não poderia experienciar o não saber, entendeu? Eu só desejo saber das coisas porque eu não sei de tudo. Se eu soubesse de tudo, eu não iria querer ter conhecimento de todas as coisas, porque eu não precisaria saber, porque eu já teria transcendido esse ato de desejar ter conhecimento. Se eu for um monge, que ele segue uma anti-filosofia, você não precisa que o seu ego fique sabendo de todas as coisas. Isso vai só te sobrecarregar. Mas eu gosto disso. Eu gosto disso. E eu não queria me livrar. Às vezes você pensa, nossa, tem um hábito muito ruim em mim. Mas esse hábito ruim, se eu tirar ele, pode ser que eu tire uma parte fundamental de quem constitui a minha identidade. É tipo aquilo que a Clarice Lispector fala. Tome cuidado para na pilha dos seus defeitos não tirar algo que vai fazer a sua qualidade também cair. Porque é como se fosse uma resposta. Despertar é alcançar o estado de espírito mais próximo que a nossa alimentação cognitiva consegue, estado que Jesus se encontrou, Buda se encontrou, mais ou menos assim, tá? Entendeu? Então é necessário que, para eu aprender algo, eu não saber desse algo. Se eu souber demais, o ato de querer aprender se torna desnecessário. Entende? Tá. E meu ponto cego para a realidade não existia mais. É como se eu tivesse um terceiro olho que me fazia enxergar mesmo quando eu estava de olho fechado. Nessa invariância, nessa invariância do tempo, demonstra que a simetria dentro do sistema de conservação mostra a simetria, essa simetria do sistema de conservação. Eu estou falando do teorema de Noether, tá? Se você quiser pesquisar. Que faz a energia final ser a mesma do começo. O que te fundamenta é a mesma coisa. Tem algo parecido, eu acho que na momento linear, né? Se você pesquisar, o mesmo a mesma força física que estaria no antes de você bater o carro com outro carro é o mesmo do produto final daquilo. Então existe uma conservação entre um ato e outro, forças que se mantêm, entendeu? Ó, basicamente, o princípio da conservação do momento linear afirma que, em um sistema isolado, onde não há forças externas agindo, ou seja, no sistema como um todo, o momento linear total do sistema antes de um evento, como uma colisão, é igual ao momento linear total após o evento, entendeu? É basicamente isso. O feio e o belo derivam de algo objetivo, mas a percepção sobre eles são subjetivos. Ou seja, uma ideia central
não surgiu do nada a ideia do infinito, que é um conceito aberto e indefinido. Provavelmente essa ideia surgiu da própria fonte de todas as coisas que existem e podem existir e continuar a existindo. Para o Carl Sagan é o cosmos, né, que ele fala. O cosmos é tudo que existe, existiu e que vai existir. Um ser, perfe... um ser imperfeito não poderia conceber a perfeição. Um ser finito não poderia conceber o infinito. Sabendo que possuímos inúmeras limitações cognitivas igual qualquer outro animal, por que criamos noção disso se não faz sentido evolutivo? Mas ao mesmo tempo a humanidade também possui força criadora. Quando todos direcionamos uma força mental a algum conceito, ele deriva seu substrato do coletivo, mas nós retiramos essa força da energia que o cosmos nos deu. Ou seja, é uma retroalimentação, é uma via de troca de informação, de transfiguração de informação. O dinheiro só tem valor pois ele é usado para troca em algo que amamos ou que nos conforta. Fora dessa relação de troca coletiva, ele não tem valor. Ele só tem valor porque a gente quer que ele tenha valor. Isso é uma egrégora, entende? Meio que um tupá. Você cria uma entidade. Meditar e tomar psicodélico é se preparar para morrer. É semelhante à experiência de quase morte. Estamos nos preparando para morrer, sendo que antes de estarmos vivos estávamos mortos ou não vivos durante bilhões de anos. Não temos medo de perder o corpo, mas tememos perder o contato e vínculo com nossas experiências, que até então é a base de tudo o que somos, acreditamos e sonhamos, dentro das relações emaranhadas. Se a consciência surgiu de algum modo pelos processos naturais, nada impede dela surgir de novo em outro meio. Morrer é uma parte da vida que deveríamos aceitar com mais facilidade. O corpo, que serve de causa eficiente, esse corpo é receptáculo para experiências malucas que não poderiam ser vividos sendo onipotente, onisciente e onipresente, porque não teria graça. Então somos impotentes, com limitações cognitivas e singulares no tempo e espaço, meio às contingências que se derivam de uma parcela de um universal necessário. Parece que seu corpo pode viajar de modo sinestésico, como se o modelo interno calculasse constantemente, se auto-atualizasse, criando parâmetros para basear sua experiência de modo correto e fidedigno. Ao apoiar sua mão em uma mesa, seu cérebro sabe direitinho a posição que ela está. Por isso ela não se afasta aleatoriamente do seu toque a 10 centímetros de distância. Imagina que você vai tocar numa mesa e, na verdade, ela está 10 centímetros afastado da sua percepção. Isso mostraria que sua percepção é totalmente falsa. Mas ela possui algo de verdadeiro em alguma instância, porque a gente consegue calcular de certa forma, de modo preciso, o que significaria que seu cérebro comunicou erroneamente aquilo que você observa, mas ele não depende apenas da sua visão. O mundo externo, ou talvez eu quis falar isso. A psilocibina pode sobrecarregar o sistema nervoso e o metabolismo. Ela retira momentaneamente seus limitadores cognitivos. Se o nosso organismo fosse mais potente, provavelmente nós teríamos constantemente acesso a alguns elementos das viagens, como a melhora sensorial. E com meditação poderíamos ver aquelas imagens e ter super insights normalmente. Matar homens maus não destrói a maldade. Eu preferia que a humanidade fosse mutuamente eliminada para ninguém sofrer com a falta de ninguém. E também que mulheres não seriam estupradas ou subjugadas, porque não teriam elemento potenciais para a coerção sexual. Eu preferia que não houvesse prazer. O prazer literal, através da estimulação das genitálias, são uma forma paquiderme
e não o prazer intelectual, que pode ser muito mais prazeroso, mas apenas foi encenado o superficial, o momentâneo, o hedônico. Uma coisa que eu descobri é que é que alguém que diz que não se importa acaba se importando tanto a ponto de dizer que não se importa. Aprendi isso com o Petri e em uma conversa, porque às vezes você aprende alguma coisa e você esquece e depois você aprende e esquece que você aprendeu em algum momento da sua vida. Isso se chama criptomnésia. Às vezes você acha que você está tendo uma ideia original, sendo que você já teve essa ideia. Alguém teve essa ideia e depois você teve essa ideia achando que essa ideia era sua. Isso é coisas do inconsciente. E eu aprendi isso também em uma conversa com um amigo. Eu tive essa autopercepção a partir das palavras dele. Eu consegui fazer todo mundo que me chamava de burro me falar o oposto. Porém, tornei isso uma parte indissociável da minha identidade, que de certa forma é uma egrégora, a identidade, talvez. É algo oscilante, sabe? A sua identidade no futuro não vai ser a mesma de depois, quer dizer, depois ou antes, quer dizer. É uma faca de dois gumes, uma via de mão dupla. Refletir profundamente sobre tudo o tempo todo. Ela é bom por algumas coisas, mas é ruim que você acaba se impedindo de fazer muitas coisas. Então você cria uma limitação ao mesmo tempo que todo mundo te acha genial, só que eles te desumanizam porque você não pode viver uma vida normal sem errar, sem aprender, sabe? Parece que eu divido um quarto. Quê? Parece que eu divido um quarto com um cara erudito e desagradável que fala o tempo todo, mas também fala merda. Então, se para outras pessoas isso é chato, imagina pra mim que eu convivo comigo, mas tendo a gostar dessa forma lúdica de ser a, na maioria das vezes, mas eu tendo a odiar também. Eu sou amplo. O Walt Whitman diz: eu me contradigo? Pois bem, eu me contradigo, eu sou muitos, eu sou uma multidão. Mas quanto mais profundo eu entro no meu infinito particular, mais eu me distancio do coletivo, que é outro infinito a ser explorado. Existe uma dualidade entre a própria dualidade e a não dualidade, onde uma anula a outra. Dentro da dualidade, nada pode existir, senão pela própria dualidade. E fora disso, na não dualidade, nada existe enquanto dualidade, apenas é. Ou seja, as coisas apenas são. Dentro da dualidade, a sombra só pode se criar pela luz, e a luz só pode se criar pela sombra. Além, que eu tinha falado, né? O anime Surreal Experiments Lain, ela personifica a internet, mas ao mesmo tempo ela existia antes dela ser criada dentro do anime, né? Pois no anime dá a entender que a internet de alguma forma já existia antes da raiz da própria realidade, quer dizer, antes na raiz da própria realidade, até como potência, sabendo que existem muitos tecnodependentes e que a internet desde o seu surgimento teve um impacto no mundo real, ou seja, técnico-dependentes, pessoas que dependem de tecnologia. E ela teve impacto no mundo real em maior ou menor grau, já que ela existia enquanto um aspecto do mundo real, enquanto camada da realidade. Ambas tornaram-se indissociadas no nosso convívio prático, mas elas já eram indissociáveis na raiz. Além, de algum modo, conseguiu unificar a wired ou internet com o mundo real, com o protocolo 7, né? A ponto de retirar esse véu de separação, alcançando assim a gnose por meio do protocolo 7 e da frequência de Schumann, que é a frequência da magnetosfera, né? Onde cada ser humano é um neurônio ou um transistor para esse todo. E nesse sentido, sendo as pessoas hardwares, a lei consegue alterar a memória das pessoas, alterando um mundo simbólico. Ela já podia manipular as coisas, mudando dados dentro da IRAD, caralho, caralho, agora eu perdi a pronúncia. IRAD, né? IRAD.
que afetava o comportamento das pessoas. Por exemplo, teve um momento, se eu não me engano, no anime, que ela revela o nome do pessoal da, dos Cavaleiros do Cálculo Oriental. E que eles são, antecipou os Anônimos, que surgiu em 2003, se eu não me engano. E esse é um anime de 1998, que surgiu, não, 1999 por aí, ou 1998, que saiu no Japão. Em 99 saiu em Portugal, eu acho. Depois de um ano, né? E o que que aconteceu? Eles tiveram que bastante, eles morreram, eles foram caçados e tal, porque revelou a identidade deles. Então isso já alterou o comportamento das pessoas. Agora, como o Masami Eiri, que é o deus desse coisa que tentou manipular a Len, ele disse que as emoções são só reações químicas, sinapses ocorrendo dentro do cérebro, alterando esses mecanismos internos dos seres. É possível alterar suas memórias e, com isso, suas percepções. Além fala, nesse anime, tipo, a hipótese de Gaia, sabe? Como se nós fôssemos o sistema nervoso da Terra, nós somos os neurônios. Isso evoca a BrainNet, que surgiu bem depois desse anime. A BrainNet do Miguel Nicoleles, que fala que a gente tem essa certa conexão sem precisar de fios, essa interface cérebro-máquina, a gente influencia no ecossistema. Recentemente o Miguel Nicoleles estava no Flow e ele falou que alguma coisa, eu vi um corte que ele fala que a magnetosfera, essas frequências invisíveis, alteraram um pouco da forma que as nossas células se comportavam e da forma que o ser humano se comportava, o que na ciência eles consideram pseudociência, né? Que fala que a ressonância de Schumann influencia o pensamento, ou dizer que para eles é a mesma coisa que dizer que a astrologia é verdadeira, que os astros mudam o nosso destino, mas tem uma oposição, né? Tipo, se gêmeos idênticos que nasceram no mesmo dia, no mesmo segundo, e tem basicamente o mesmo, teria que ter o mesmo destino, né? Eles são completamente diferentes. Mas de certa forma dá pra você pensar nisso. Tem um cara que eu não lembro o nome dele exato, mas que ele fala da campos morfogenéticos, alguma coisa assim, que ele fala que um campo morfogenético dentro dos seres vai ampliando o repetir novos comportamentos humanos. Isso entra talvez um pouco, não seja em inconsciente coletivo e em behaviorismo, o clássico que fala da lei do efeito, né? Tem o radical também. Eu acho que ambos falam, né? O radical é o do Skinner. Fala do estímulo-resposta, mas tem um que evoluiu, que é o estímulo, organismo e resposta. Às vezes o seu organismo pode responder a si mesmo, entende? Se você colocar numa câmera de privação sensorial, o seu cérebro vai mandar estímulos como se ele estivesse vendo alguma coisa. É porque tem a relação entre o tálamo e o córtex visual, onde ele ajuda a corrigir o que chega ao seu cérebro. Se a nossa identidade se formar a partir do momento em que nos dissolvemos dentro dessas redes e sistemas simbólicos, quem somos ao retirar isso? Possivelmente nada, ou algo muito mais primordial. As drogas e a internet só potencializam o conceito de persona. Então, entende que eu estar no celular que me libera estímulos é quase a mesma coisa do uso de alguma droga, porque ela libera substâncias que o seu corpo normalmente ele pode liberar, mas exige um esforço muito maior. Então a gente está potencializando esse esforço sem fazer o esforço devido. Eu consigo.
eu consigo ir em 170 quilômetros por hora sem mover um único membro do meu corpo. Porque se eu entrar numa máquina, que é um carro, e ele viaja, ele usa esse esforço. E tipo, isso eu acho que tem que ter algum parâmetro da entropia no sistema geral. Isso vai acarretar em algo que não é benéfico. Mas como o universo é infinitamente gigantesco, parece que é nada, é tipo uma gota em meio ao oceano. Então, ele potencializa o nosso eu ou um aspecto desse eu e tornou muito mais fragmentário. Podemos ser um eu diferente para cada pessoa a partir do nosso agir e do interpretar do outro. Então, dentro da cabeça do outro, você é uma coisa. Dentro da cabeça de alguém que não tiver há anos, ou de uma pessoa que não se importa em te conhecer, a sua nova versão, que é todas, porque o cérebro quer economizar energia e ele trabalha na lógica no cérebro Bayesiano, na energia livre, então ele tende a economizar energia. É, então, as singularidades tecnológicas seria meio que uma autopoiesis das máquinas, né? Mesmo que elas não possuam consciência, apenas reproduzam por mimética. Meio que a gente tem um ecossistema mental de todos os seres que geraram ideias para a gente ter as ideias que a gente tem hoje em dia. E a gente não sabe de onde que a gente pega algumas ideias, talvez por inconsciente coletivo, ou talvez por cultura. Basicamente, se você parar para pensar, como é que é? Você tem algumas ideias que você considera original, mas alguém já teve. Você adquiriu por onde? Por genética? Ou culturalmente você chegou às mesmas conclusões? Teve um efeito dominó, um bate causas e efeitos, e você chegou à mesma conclusão que a pessoa, que é mais instruída ou menos instruída que você. Tanto faz. Entende? Entende onde eu tô querendo chegar? Homens que geraram todo o nosso conhecimento, Kepler, Galileu, Newton, e alguns que a gente nem faz ideia de quem é. E assim como a máquina não tem consciência da autorreferencialidade quando ela está falando sobre inteligência artificial, ela só fala como se ela não soubesse quem ela é. A gente fala como se a gente soubesse quem a gente é, mas a gente não sabe quem a gente é. A gente supõe, baseada numa identidade, num sistema de crenças que está no nosso mundo simbólico, que tem arquétipos e sonhos e tal. Você tá entendendo? Se eu não estiver entendendo, tudo bem.